Bem-vindas todas as pessoas que estão acompanhando esse curso, né? Hoje a gente vai falar, como prometido, sobre o horizonte de luz, a principal ferramenta, a espinha dorsal do trabalho da gente na apometria horizontal. Ele é uma ferramenta que é mais do que uma ferramenta, porque ele, na realidade, utiliza todas as outras ferramentas, várias ferramentas da apometria. Então, a gente costuma dizer que ele é um procedimento, né? Mais do que uma ferramenta. E é fundado em tudo que já disse eu aqui nesse curso que a gente está acompanhando, né, que vocês estão acompanhando. Ele utiliza várias ferramentas, né, como as linhas de progressão, a ideia de a gente acessar as subpersonalidades, né, que são traumas desta vida, ou as personalidades múltiplas, né, que são questões que a gente tem em vidas passadas, né, que ficaram por aí. A cromoterapia, como eu falei na aula passada, né, que a gente também utiliza muito das aplicações das luzes, né, e suas diversas frequências terapeuticamente. Por exemplo, também a gente utiliza o campo de força arcturiana, ele é muito importante dentro do procedimento horizonte de luz. A gente utiliza ele de uma maneira não coercitiva, né, não imposta. O procedimento do campo de força arcturiano foi criado para cuidar de um termo que a gente também não utiliza na apometria horizontal, porque a gente acha que ele é um termo discriminatório. Seria cuidar dessas entidades que eles costumam nomear como magos negros. A gente acha esse termo bastante discriminatório, então a gente não utiliza, a gente prefere enxergá-los como entidades com muita sabedoria, porém que fizeram uma escolha que está causando muito sofrimento, inclusive a eles. Embora ele seja, né, o nome às vezes dá essa conotação de ser uma imposição, como um campo de força, mas ele é dentro da apometria horizontal, dentro do procedimento horizonte de luz, ele é utilizado de uma maneira ofertada, né, e não imposta. Também muito do que o Horizonte de Luz pratica está ligado à psicologia humanista, né, como a gente já falou por aqui, né, do acompanhamento empático da entidade, das personalidades que chegam, dos atendidos, né, das atendidas. A gente suspende o julgamento, né, uma ideia bastante mais possível, né, para nós dentro da nossa condição humana, né, tentar suspender o julgamento para fazer o melhor atendimento possível no sentido de acolher tudo que vier. E das metodologias ativas de aprendizagem, né, de educação, como eu falei também numa outra aula, que a gente não doutrina, né, a gente facilita a aquisição de novas possibilidades, de novas escolhas pelos atendidos. Então, é uma descoberta pelas pessoas atendidas e não uma doutrinação ou um faça deste jeito que é melhor será melhor para você. A gente não pratica esse tipo de imposição. Então, vamos falar agora, descrever como que é esse procedimento, né, o horizonte de luz, como que ele funciona. A primeira coisa que a gente faz quando a gente está atendendo com horizonte de luz é descobrir, através do relato da pessoa atendida, qual é a questão principal, qual é aquela questão de fundo mais visível, mais sensível, né? É a agressividade, é a autoestima, é falta de auto-perdão, perdão. Qual é a principal característica que está sendo relatada ali pela pessoa atendida? A partir disso, a gente faz esse convite, nunca é coercitivo, né? Então, nunca a gente vai impor nada a ninguém. Então, a gente vai fazer um convite à entidade que controla essa característica mais evidente, né? E a gente costuma dizer isso, que para esse atendimento ser o mais confortável possível a essa entidade, já que a gente não está em nenhum tipo de duelo com ela, né? Não estamos nos defrontando, confrontando com ela, estamos querendo conexão, em primeiro lugar. Nunca outra coisa a não ser uma conexão autêntica entre quem está facilitando a conversa e essa personalidade atendida.
Então, a gente pede aos nossos amigos da Umbanda, que sempre nos auxiliam, que eles façam com que o ambiente seja o mais confortável possível a essa entidade, já que ela vem de uma densidade, ela vem de um lugar físico, que tem outros tipos de frequência. Então, ela não pode se chocar com uma luz muito forte, com uma energia muito sutil, porque isso é um choque, causa um desconforto muito grande. Então, a gente primeiro faz uma harmonização do lugar para que ela seja acolhida de maneira confortável, né? E isso a gente pede para os nossos amigos da Umbanda prepararem o ambiente. A partir daí, a gente utiliza a partícula de luz. Partícula de luz é uma outra ferramenta que a gente utiliza, que sempre a gente parte da ideia de que todos nós somos sempre tudo, né? A gente nunca é uma única opção. A gente pode estar fazendo uma opção, mas a gente tem tudo dentro da gente, inclusive opções mais sutis, opções que não causam sofrimento, e a gente chamou isso de partícula de luz. É uma parte integrante daquele agregado espiritual. A gente pede para que esta entidade fique mais confortável ainda, que ela dê vazão a essa partícula de luz. A gente pede que essa partícula de luz, que está no interior dela, ela consiga se expandir por todo o agregado. E aí ela vai deixar questões de dor, né, de formas físicas, de deformações físicas que causavam dor, ela vai reconstituir a uma forma humana mais harmônica, mais perfeita, inclusive trabalhando a ideia de que ela vai colocar uma feição nesta forma, que é conhecida, que faz parte da linha de aprendizado desta entidade, né? Para que tudo fique o mais confortável possível. Aí o próximo passo é checar as intenções que estavam envolvidas no momento em que essa entidade fez essa escolha, lá no passado, e normalmente fez por algum trauma muito forte. Ninguém faz uma escolha de sofrimento por vontade própria. A vontade própria é sempre uma busca de harmonia, não de sofrimento. Mas, às vezes, por conta de um trauma, a gente se desestrutura e, nessa desestruturada, a gente faz uma opção por algo assim, por algo mais denso, né? Então, a gente checa essa intenção inicial, retrocedendo na linha de aprendizado a essa entidade, indo lá nesse momento em que ela fez essa escolha, né? E concordando com ela, se essa é a intenção dela, de que ela fez uma escolha por proteção. Ela não fez por outra razão. Ela queria se proteger. Não é outra razão. É sempre a ideia de proteção, é sempre a ideia de busca de segurança. Porque a gente precisa lembrar, o trauma está sendo vivido e a entidade busca de todas as formas, escapar desse trauma, desse sofrimento. E aí, o que a gente oferta a partir daí, né? O próximo passo é uma oferta de mudança. Dizer para ela, né, que ela conquistou um grande patrimônio de conhecimento sobre a psique humana, sobre as emoções, né? E isso não pode ser perdido, né? Ninguém vai chegar para ela e falar, olha, você vai ser despolarizado, que é uma ferramenta que existe na apometria tradicional, né? Na apometria integral, a despolarização de memória. A gente não quer fazer isso, a gente considera essas experiências extremamente importantes de serem guardadas, né? O que a gente não precisa guardar e a gente oferta isso para a entidade é a parte mais densa da energia mais densa, essa que deforma o corpo, que causa sofrimento a ela e a outros, né? Então é essa a oferta. Conservar o patrimônio de conhecimento, se libertando dessa parte mais densa. A partir do momento que essa entidade concorde com isso, e apenas a partir da concordância, porque nada pode ser imposto, a gente vai fazer um convite a ela a uma viagem em direção a um ponto de luz no horizonte, daí o nome Horizonte de Luz.
É um ponto de luz ali, como se fosse um sol aparecendo ao amanhecer, né? Ela vai chegar nele e vai fazer uma dissociação da parte mais densa para a parte mais sutil, essa parte que tem grande sabedoria e precisa ser preservada. Na chegada, depois dessa viagem que a gente fala para ela, acelerando, acelerando, acelerando ao máximo, passando e dissociando de tudo que lhe deixava denso. Ela imediatamente é acolhida pelo mentor, um mentor que há muito tempo não conseguia nem se aproximar pela disparidade de energia, né, dessa escolha que essa entidade tinha feito. A partir de agora, ele consegue se aproximar, abraçar, acolher, porque é uma grande transformação, precisa de acolhimento, é um choque, não deixa de ser um choque bacana, mas é um choque. E aí a gente chama também as mães, que essa entidade, esse espírito pode sempre teve, né? A gente chama convida essas mães para ficarem ao lado dele, as pessoas amigas que ele tinha, que também não conseguiam mais se aproximar, todos eles, para transformar aquilo num ambiente de festividade, de comemoração, de celebração dessa volta, é isso que a gente fala, ao que de melhor havia nessa entidade, sempre houve, nunca foi abandonado. A gente não consegue apagar os lados sutis e nem os lados mais densos. A gente é um conjunto de coisas, né? A gente é um aglomerado de opções que estão ali esperando a nossa escolha. Então, nesse momento, a gente fala: seja bem-vindo ao que de melhor há em você. E pedimos ajuda, né? O próximo passo é pedir ajuda dessa entidade. Ela vai nos ajudar com toda a sabedoria dela, se ela concordar em ajudar, e normalmente ela concorda. A gente vai voltar para aquele momento em que ela fez aquela escolha e vai colocar ela agora, como ela está fora do trauma, né? Ela consegue enxergar outras possibilidades mais sutis que estavam sendo oferecidas para ela no momento do trauma, mas no trauma é muito difícil a gente enxergar optar por essas escolhas mais sutis. A gente acaba agarrando as coisas mais densas mesmo, mais concretamente densas, né? E aí ela faz essa escolha agora, ela tem essa opção de escolher essa a via mais sutil, e ela reescreve toda a história dela a partir daquele momento em diante por essa via mais sutil. E aí ela pode dissolver energias que ela causou, energias de sofrimento que ela possa ter instaurado no ambiente de qualquer lugar. A gente faz o convite que aos seguidores dessa entidade, que normalmente elas têm muitos seguidores, né? Que eles sejam convidados a serem colegas dela num grupo de cura, que agora é o que vai vicejar daí para frente, é o que vai acontecer daí para frente. Eles vão ser doutores naquela particularidade que eles se especializaram tanto, né? E então é um grupo de cura de muita qualidade, né? Porque eles têm muita sabedoria e muita experiência naquela questão. Então, eles vão cuidar de todos que estavam naqueles vales densos, que tinham afinidade com essa questão, vão acolher, encaminhar todos eles, os vales vão ficar floridos, muita luz do sol, todos esses procedimentos que são parte da apometria, né? Quando a gente acolhe vales de sofrimento, da apometria mais tradicional, né? A gente faz sempre essa harmonização dos vales de sofrimento, né? Acolhendo, encaminhando. E aí, depois de todo esse grupo de cura já estabelecido, toda essa harmonização enorme já realizada por eles mesmos, né, com o nosso acompanhamento, a gente oferece o campo de força icturiano. É aí que a oferta é feita. Porque é normal essas entidades estarem ligadas a outras com o mesmo ou maior poder, né, em relação a essa mesma questão.
Então, o campo de força arcturiano, ele tem essa característica de trabalhar todas as ligações que essa entidade tem. E a gente aplica diante da permissão dessa entidade. A gente aplica o campo de força arcturiano nela e usa a assinatura energética dela para atingir essas outras entidades que estavam conectadas a ela. Porque é importantíssimo que elas também sejam harmonizadas para o tratamento ter sustentabilidade, né? Para que eles não interfiram depois com o resultado que a gente conquistou todos juntos em relação a essa entidade. Então, elas são é, é, acolhidas também por conta desse trabalho de acolhimento, e a gente atinge elas não de maneira coercitiva também, a gente também, elas vão ser convidadas a integrarem este grupo de cura. E só então, depois de toda essa harmonização feita, de todo esse grupo, nesse grupo de alto nível que foi formado, estar mais estabelecido, é que a gente então vai se encaminhando para o final do procedimento, que é pedir que eles ajudem nesse atendimento, que com toda a sabedoria deles nessa questão mais principal, que eles possam atuar nesse atendimento que está sendo feito, né? Então eles vão entrar em todas as questões que estão ao alcance deles, né? Na casa da pessoa atendida, no corpo dela, no trabalho, onde for necessário, eles vão perceber e vão atuar da maneira mais eficaz possível, muito mais do que nós poderíamos fazer, porque eles têm absoluta especialidade naquele ponto. E depois daí, né, depois desse procedimento que eles fazem na pessoa atendida, a gente agradece e conclui o atendimento, né, e conclui o procedimento do horizonte de luz, dizendo a eles que eles sigam em paz, né, no astral, geralmente em locais em que eles possam transmitir o conhecimento que eles têm e receber outros de outros do mesmo nível, né? Eles não precisam ir para macas e hospitais, eles precisam ir para lugares onde eles possam contribuir com toda essa sabedoria deles e ouvir outros em relação às sabedorias que eles também desconhecem ainda, né? E assim está concluído o procedimento do horizonte de luz. Beleza? Qualquer dúvida, perguntem nos comentários, a gente responde a todos eles, tá? E vamos trocando até que a gente fique mais seguro, inclusive consiga aplicar o procedimento do horizonte de luz. Beleza? Gostando desse vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para que todas as novas postagens você seja avisado. Ok? Até a próxima.